pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Já peço para você, de repente, que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, dá um like no vídeo, isso ajuda a gente pra caramba. E se de repente você está vendo esse vídeo no Facebook ou em outra rede social, entra lá no YouTube, vai lá no Sociologia Antes que Acabe e se inscreva, porque o tema de hoje é muito importante. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das ideologias que está mais em alta atualmente no Brasil e no mundo, que é o conservadorismo. É curioso que a ideologia conservadora reaparece, não que tenha desaparecido, é claro, mas num dos períodos da história que nós vivemos a maior intensificação da desigualdade social. Então muitas pessoas estão se assumindo como conservadoras, ou de repente saindo do armário, talvez se essa expressão exista quando se trata de ideologia política, e assumindo, a defesa do pensamento conservador. Mas e aí? Você sabe o que é conservadorismo? Pois bem, para falar sobre conservadorismo, a gente tem que ter em mente o seguinte: conservadorismo trata-se de uma palavra que tem um leque muito grande de significados, mas nem sempre esses significados que a gente pensa que é o conservadorismo se trata no seu conceito filosófico e político. No sentido político, a gente pode dizer que a primeira vez que o conservadorismo foi utilizado foi lá no começo do século XIX, nos Estados Unidos e na Inglaterra, para representar justamente o desejo de partidos que gostariam de manter determinado tipo de tradição. Num sentido filosófico, inevitavelmente, o conservadorismo nos remete ao livro do autor, do filósofo Edmund Burke, chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa, onde ele vai analisar o contexto revolucionário que pôs fim à monarquia na França, e vai dizer então que a revolução é muito perigosa e é muito ruim, e vai culpar até a própria monarquia pela revolução, porque ele cunha uma frase bem interessante que é mais ou menos assim: mudar para conservar. Caberia então a monarquia francesa ter entendido que a sociedade passava por mudanças, se adaptar a essas mudanças para poder conservar o modelo básico de sociedade que se tinha, o antigo regime. Então Edmund Burke vai não necessariamente ser contra as mudanças sociais, mas chamar a atenção aos riscos de quando as mudanças são muito longas, são muito rápidas e acabam bagunçando a sociedade como um todo, que foi basicamente o caso da Revolução Francesa. Pois bem, então em tese a gente pode dizer que conservadorismo implica no movimento político, filosófico, que se manifesta no desejo de conservar, ou pelo menos mostrar determinada resistência à mudança. O que não quer dizer que os conservadores sejam completamente contra qualquer mudança na sociedade ou no status quo, mas que os conservadores vão sempre chamar atenção para os perigos e para os riscos das mudanças, sobretudo quando elas são muito rápidas. Aí você que está vendo esse vídeo, você que é brasileiro que está vendo esse vídeo, pode se perguntar o seguinte: numa sociedade como a nossa, cravada pela desigualdade, pela violência, com uma série de problemas sociais, o que os conservadores querem conservar? E essa é uma pergunta importante. É claro que os conservadores não querem conservar a violência, não querem conservar a desigualdade, não querem conservar todas as coisas ruins que existem por aqui. Mas os conservadores se baseiam num princípio muito fundamental, que é o princípio da imperfeição humana. E eles vão tomar esse princípio lá de filósofos clássicos, como por exemplo Thomas Hobbes, que vai cunhar a famosa frase do homem é o lobo do homem, vivendo numa guerra de todos contra todos. E partindo da ideia de que o ser humano é completamente imperfeito, nós temos que tomar muita atenção a respeito das mudanças. Por quê? Porque se nós conseguimos construir esse modelo de sociedade, apesar das suas imperfeições, é o melhor que a gente conseguiu fazer diante da própria imperfeição da espécie humana. Portanto, devemos conservar isso e as mudanças são perigosas. Partindo desse princípio da imperfeição humana, os conservadores se apoiam em pelo menos 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é a tradição. Conservar a tradição. A tradição é descrita por pensadores conservadores como o diálogo entre as gerações atuais com as gerações passadas, o respeito às gerações passadas. Portanto, a tradição deve ser mantida. Segundo deles, a organicidade da sociedade. Vivemos uma sociedade orgânica. Isso quer dizer o quê? Que nós somos basicamente programados para viver na sociedade e que essa sociedade, por mais que seja imperfeita, é o melhor que nós podemos fazer, por isso ela deve ser preservada. Dentro desse princípio aparece a ideia de hierarquia e autoridade. Então os conservadores vão sempre defender a manutenção da hierarquia, o respeito à hierarquia e, é claro, o respeito à autoridade, partindo do princípio de que nós seres humanos queremos fixar raízes
e nos apoiarmos em leis, em regras que são claras, é a melhor maneira com que a gente possa viver a nossa vida. E por fim, os conservadores também defendem absolutamente a propriedade privada. E aqui talvez seja a principal diferença entre o que seria um conservador e um comunista, por exemplo, a defesa da propriedade privada. Para falar isso, os conservadores vão se apoiar em filósofos clássicos importantíssimos, entre os quais merece destaque um filósofo inglês chamado John Locke, que vai defender que o ser humano nasce com direito natural à liberdade e à propriedade, e que a manutenção da propriedade é essencial para que a gente conquiste a nossa segurança e possa preservar a nossa vida. Então o direito à vida e o direito à propriedade fazem parte da mesma moeda, porque através da manutenção da propriedade a gente vai então conseguir os recursos essenciais para podermos garantir a nossa sobrevivência. Pois bem, gente, dito isso, gostaria de dizer para vocês que o conservadorismo atual que a gente está vendo hoje no Brasil e no mundo pode ser pensado de duas formas. Um certo conservadorismo tradicional, que vai partir de defender a importância de você manter as instituições democráticas, as instituições estabelecidas, a importância de você proteger a frágil ordem do tecido social, por isso o respeito forte à hierarquia e à autoridade. Por quê? Porque isso proporciona aos seres humanos segurança e a possibilidade de vincular raízes, que é essencial para nós desenvolvermos família, mantermos a nossa propriedade, a nossa liberdade e assim por diante. E um novo movimento político tem se tornado muito forte nos Estados Unidos, e é claro, o Brasil copia isso, que é a chamada nova direita. A nova direita vai ter alguma diferença bem fundamental, que é basicamente o quê? Incorporar a ideia do conservadorismo tradicional, é claro, e acrescentar a esse conservadorismo tradicional duas ideias que a princípio podem ser antagônicas. A primeira delas, a presença de um Estado forte, ou seja, autoritarismo social. Atrelado ao autoritarismo social e ao Estado forte, a ideia do liberalismo econômico, do libertarismo econômico, muito próximo às ideias da escola austríaca de economia, pensadores como Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek. Por que ideias que parecem ser contraditórias? Em tese, os liberais defendem um Estado mínimo, mas Estado mínimo não é a mesma coisa do que Estado fraco, ou Estado forte também não é a mesma coisa do que um Estado grande. Ou seja, a nova direita vai defender o quê? Um Estado forte, porém mínimo, um Estado que seja capaz de intervir e manter a ordem social, porém não se intrometa em questões econômicas, abrindo espaço para a individualidade e para o livre mercado. E aí a gente consegue entender, por exemplo, por que movimentos que se identificam com a expressão nova direita, como o MBL, o Movimento Brasil Livre, defende o individualismo, defende a liberdade econômica, porém faz campanhas para censurar e fechar museus que vão demonstrar obras de arte que eles considerem, sei lá, degenerada. E aí dá para entender muito bem, porque não se trata de um conservadorismo tradicional, mas se trata da mistura de um Estado forte com liberdade econômica. Dito isso, pessoas, os grupos de direita que se identificam com ideias conservadoras não são uniformes. Há vários grupos diferentes dentro do conservadorismo. Entre eles, poderia citar para vocês o conservadorismo autoritário, o conservadorismo paternalista, o conservadorismo cristão, o conservadorismo libertário, o conservadorismo autoritário e uma série de outros movimentos conservadores, o que vai mostrar que a direita, assim como a esquerda, não é muito unida. Isso é importante deixar bem claro. Pois bem, você que está assistindo esse vídeo até agora pode achar que tudo que eu falei aqui foi muito superficial. E, obviamente, tudo que eu falei aqui é muito superficial. Se você quer saber mais sobre o conservadorismo, não tem outro jeito. Vai ter que sentar e vai ter que estudar. Entre os livros que eu usei para preparar um pouco desse vídeo, eu vou direcionar para vocês aqui o Norberto Bobbio, o livro Esquerda e Direita. Esse livro aqui é fundamental, mas não só pelo texto em si, mas pelas críticas que o Norberto Bobbio recebeu ao escrever o texto e pelas respostas que ele fez aos críticos. Isso tudo aparece aqui nas introduções do livro e, é claro, nas suas referências. Um outro livro muito bacana do professor Andrews Haywood, chamado Ideologias Políticas. Um outro livro do Norberto Bobbio, que vocês vão achar na internet, em vários lugares, que é o Dicionário de Política. E, é claro, um dos autores conservadores que tem ganhado mais destaque no mundo, o professor Roger Scruton, e o livro intitulado O que é Ser um Conservador, livro que eu já li, mas eu não tenho ele aqui fisicamente, então não vou mostrar para vocês. Mas é isso, jovens, não tem outro jeito. O YouTube ajuda, mas tem que sentar e tem que ler. Pois bem, esse era o vídeo de hoje. Peço para vocês se inscreverem no canal. Um forte abraço a todos e valeu!